Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos Duarte, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou mostrar como que você pode destacar uma palavra em negrito na sua frase ou colocar uma cor em determinada palavra do seu texto. Então nesse vídeo a gente vai aprender a colocar esse recurso que é bem interessante. Mas antes de a gente começar esse vídeo, tudo que eu peço é que você deixe o like nesse vídeo. O like é muito importante para ajudar o meu trabalho e também para ajudar as pessoas a encontrar esse vídeo com mais facilidade. É rapidinho, é de graça, deixa o seu like. Muito obrigado pela sua colaboração. Quero convidar você a se inscrever no nosso canal. Se inscreve, ative o sininho porque toda semana eu trago tutoriais de desenvolvimento Android. Eu trago dicas, atualizações para você não perder os meus conteúdos. Se inscreve e ative o sininho. Então vamos lá, começando mais um vídeo, eu criei aqui um projeto de teste, aplicativo de teste, só para a gente colocar essa funcionalidade. Eu estou aqui na ActivityMain.xml, a parte visual da nossa atividade, e aqui eu coloquei um texto estático, um texto fixo, que é um text view, onde a gente tem aqui uma string, que é a string título. Então eu vim aqui no meu arquivo de strings. Se você não sabe acessar o arquivo de strings, é bem simples, tá? É só você vir aqui em res, values, e vai ter aqui o nosso arquivo de strings, onde a gente vai armazenar todos os textos da nossa aplicação dentro desse arquivo de string. Isso daqui é boas práticas de programação. E aqui dentro eu criei uma tag chamada de título, e aqui eu tenho o texto desenvolvimento Android. Eu passei esse texto através do arquivo string, então @string, que é o nosso arquivo de string, e título, que nesse caso é a nossa tag título, para pegar aqui o nosso texto desenvolvimento Android. Então a gente passou para o nosso atributo text, que nesse caso é o texto do nosso componente text view. Bom, isso daqui é bem simples, eu acredito que você já saiba disso. Porém, como é que eu coloco, por exemplo, uma cor em determinado texto? Por exemplo, eu tenho aqui desenvolvimento Android. Eu quero colocar uma cor em destaque na palavra Android. Então, ao invés de eu criar dois text view, um texto colocando desenvolvimento e outro text view Android, dois textos, dois componentes de texto, um do lado do outro, ao invés de eu colocar vários componentes, eu posso criar um único text view, um único componente, e personalizar esse texto, aplicar alguns estilos nesse texto. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai adicionar alguns estilos nos nossos textos, utilizando marcações HTML. A gente consegue colocar marcações HTML dentro do nosso recurso de strings aqui. E é isso que eu vou mostrar para você. Quando eu coloco text color, eu vou mudar a cor do meu texto por completo. Só que nesse caso eu quero colocar uma cor específica para a palavra Android. Eu quero colocar, por exemplo, uma cor verde para a palavra Android. A palavra desenvolvimento vai ficar cinza ou preto e a palavra Android vai ficar verde. Como é que eu faço isso? Aplicando estilos no nosso texto através de marcações HTML. A gente consegue fazer isso dentro do nosso arquivo string ou a gente pode fazer pelo código também. Nesse caso, eu vou estar mostrando pelo arquivo de string porque é muito mais fácil, mas a gente pode estar fazendo uma outra aula depois e aplicando aqui pela parte do código, beleza? Então vamos lá. Eu vou tirar esse text color e eu quero fazer o seguinte. Eu quero definir uma cor para esse texto Android aqui. Eu quero colocar um tom de verde. Então eu vou acessar aqui o projeto, vou acessar o arquivo de cores, colors.xml. Eu quero colocar esse tom de verde aqui, que é o teal 700, esse hexadecimal aqui, Beleza, vou acessar o arquivo de strings. Aqui onde está a palavra desenvolvimento Android, eu vou colocar uma marcação HTML, que nesse caso é uma marcação para colocar uma cor em determinada palavra do nosso texto. Nesse caso, a palavra Android. Então eu vou vir aqui no arquivo de strings, vou vir aqui no começo da palavra Android, vou abrir o sinal de menor e de maior e eu vou colocar uma marcação HTML, que nesse caso é o font color. E a gente vai colocar aqui o igual e aspas duplas.
Aqui dentro de color, a gente vai passar uma cor em hexadecimal. Então eu vou pegar aqui, ó, esse hexadecimal desse tom de verde, vou dar um Ctrl C e vou dar um Ctrl V e colar aqui. Eu acabei de colocar o font color, eu estou definindo uma cor verde para essa palavra Android, só que eu fiz a abertura aqui e eu preciso fazer o fechamento desse font color. E aqui no final da palavra Android, a gente precisa colocar um fechamento para essa marcação aqui, né? Para o font color, porque a gente fez a abertura, mas a gente precisa fazer o fechamento. Então eu vou abrir o sinal de menor e maior e aqui eu vou colocar a palavra font. E eu vou colocar a barra invertida para fazer o fechamento da nossa fonte aqui. Então aqui eu faço a abertura e aqui eu faço o fechamento. Então o que eu acabei de fazer? Eu acabei de colocar uma marcação HTML, font color. Eu estou definindo uma cor no meu texto Android. Então agora, se a gente voltar aqui na Main Activity, pode ver que esse texto ele ficou verde, ó. Somente o texto Android. Por quê? Porque eu apliquei esse estilo somente no meu texto Android. O desenvolvimento aqui, ó, eu não coloquei nada. Se eu quiser colocar uma outra cor nesse texto, eu posso simplesmente definir aqui, ó, um font color, recebe e passar aqui um hexadecimal, por exemplo, vou passar um preto, ó, 0000, e aqui eu posso fazer o fechamento aqui, ó, novamente, vou dar um barra, né? Vou colocar aqui, ó, fonte. E aqui eu vou fazer o fechamento. Aqui tem que colocar string novamente. Então aqui eu fiz a mesma coisa, ó, defini uma marcação HTML de cor para o texto desenvolvimento e aqui eu fiz o fechamento. Se eu voltar aqui, já vai estar preto aqui e verde desse lado. Tá vendo? Então eu não preciso criar dois text view, um com uma cor diferente. Eu posso aplicar estilos em um único texto. Eu vou executar aqui e vamos ver como é que tá ficando. E ó, ficou bem interessante, ó, desenvolvimento Android. E se eu quiser colocar um negrito, a gente definiu uma cor aqui, mas por exemplo, a gente não definiu um negrito. Eu quero que essa cor fique mais escura. Eu posso definir um negrito? Sim, a gente pode aplicar outras marcações HTML no nosso arquivo de strings. Então eu posso fazer o seguinte aqui, ó, vou pressionar o Enter para a gente conseguir ter uma visualização melhor aqui. Vou pressionar o Enter aqui, beleza. Então aqui no texto desenvolvimento, eu quero colocar um negrito nele. Então aqui na frente, eu vou abrir aqui, ó, eu vou colocar a letra B. A letra B significa que eu estou colocando um negrito nesse texto aqui. Então eu vou fazer o fechamento, utilizando aqui a barra invertida e colocando o B. Eu acabei de colocar um negrito no texto desenvolvimento. Se eu voltar aqui, ó, pode ver que esse texto desenvolvimento ele ficou negrito. Ele quebrou uma linha aqui, porque nesse caso eu acabei quebrando aqui, né? Ó. Se eu definir dessa forma aqui, aí ele não vai quebrar, tá vendo? E aqui tem um espaçamento, né? Então eu posso colocar um espaçamento aqui, ó. E ele vai ter um espaçamento aqui. Se eu quiser colocar um negrito nesse texto Android, a mesma coisa. Eu posso colocar outras marcações HTML, posso colocar sublinhado, eu posso definir uma fonte específica para cada texto. Embaixo do vídeo aqui, eu vou deixar algumas marcações HTML que você pode utilizar aí no seu arquivo de string e personalizar, né? Aplicar estilos no seu texto. Eu vou mostrar mais uma aqui, não era o intuito do vídeo, mas eu vou acabar mostrando mais uma para você, que é o sublinhado. Eu quero colocar, por exemplo, sublinhado na palavra Android. Então eu vou vir aqui na frente, ó, eu vou abrir e fazer o fechamento aqui, né, de menor e maior. E aqui eu vou colocar a letra U. Quando eu coloco a letra U, quer dizer que eu estou querendo definir um sublinhado no texto Android. Então eu fiz a abertura e eu vou fazer o fechamento aqui. Então eu vou colocar aqui, ó, o traço e eu vou fazer o fechamento. Se eu vir aqui, a gente vai ter um sublinhado, ó, embaixo da palavra Android. Então vou executar e agora você vai ver que tem um sublinhado. Então você viu que dá para você personalizar e fica bem elegante, ó. Tá vendo? Você não precisa ficar criando vários componentes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Se você é novo no canal, se inscreve no canal. E eu espero vocês em um próximo vídeo. Até a próxima!